Graça e paz, irmãos e irmãs. Que a graça e a bondade de Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos dando uma série de parábolas que se encontram nos Evangelhos, que é as parábolas de Jesus. Nós, desde o início da série, falamos muito sobre que as parábolas de Jesus têm grandes ensinamentos sobre o reino de Deus, como funciona esse reino e como nós, cidadãos do reino, devemos nos comportar nesse reino. E hoje nós vamos abordar mais uma dessas parábolas que ela é muito propícia para aqueles que já talvez não tenham tanta fé assim na oração, aquelas pessoas que quando clamam a Deus, logo desiste de continuar orando porque não recebeu logo a bênção. Porque essas duas parábolas que nós vamos ver hoje, as duas têm a mesma temática e nós estamos chamando aqui de as parábolas dos insistentes, que são duas parábolas muito parecidas, onde Jesus fala da importância de persistir, de insistir na oração. Então, se você é daquelas pessoas que quando ora e Deus não responde já desiste, essa parábola é para você. E também, essa parábola é também um incentivo à fé, ou seja, acreditar que Deus responde às orações e da nossa parte, às vezes o que falta é a persistência, a paciência, a espera na resposta de Deus. Então essa parábola é muito preciosa, fique conosco em todo esse estudo, né? E que seja um momento de edificação. Vamos à leitura dos textos. Nós vamos ler dois textos. O primeiro deles se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 8. Aqui essa parábola é a parábola do amigo importuno. Então vamos a ela. Disse-lhe Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegado de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Essa é a primeira parábola. A segunda é a da viúva insistente. Se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a 8. Diz assim: Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então são essas duas parábolas, né? Você vê que elas têm uma temática muito próximas uma da outra, são exemplos diferentes, mas que dão a mesma ênfase na questão da insistência da oração. Antes de nós continuarmos meditando nessa parábola, vamos orar, vamos pedir a Deus, né? A parábola fala de oração, então nós vamos estar fazendo isso, vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos conduza nesse estudo agora e assim nos edifique e traga ao nosso coração mais fé, mais ousadia e persistência. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar, Senhor, de forma online, me comunicando com os irmãos e que esse estudo, ó Deus, seja todo conduzido por Ti, através da luz do Espírito Santo. E através desses textos, Senhor, não só traga-nos entendimento, mas traga-nos também, Senhor, motivação para uma vida de oração insistente, persistente, em busca, Senhor, sempre das Tuas respostas, Pai. Nos ajuda, Senhor, com a compreensão, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então, como nós observamos nas duas parábolas dessa aula, vê-se o interesse que Jesus tem em que os seus discípulos fossem bem instruídos para que tivessem uma vida dedicada à oração. Os discípulos que também logo iam ser apóstolos, né, enviados por Jesus para fazer a missão, dar continuidade àquilo que Jesus iniciou, esse ministério era um ministério de muitos desafios que eles iam ter. A missão ia ter muitos desafios. E então eles precisariam muito do auxílio de Deus para ter vitória, para serem bem-sucedidos, para alcançarem, né, uma gama muito grande de pessoas. E então, para que eles tivessem tudo isso, era necessário que eles fossem homens e mulheres de oração. Orar bastante para que Deus, em todo momento, os usasse como instrumentos poderosos para salvar vidas, para enfrentar o desafio da perseguição judaica, né, que eles acabaram sofrendo bastante. Eles pediram muito o Espírito Santo para confirmar as palavras que eles diziam, e essas confirmações vinham sempre em forma de, além do poder da graça de converter as pessoas, vinham em forma de sinais também. Você vê Atos dos Apóstolos, eles operando muitos sinais, se cumprindo inclusive na vida deles através de uma vida de oração, de ação do Espírito Santo, aquilo que Jesus fala no final de Marcos, né? Vocês receberão poder para curar enfermos, expulsar demônios, se beberem coisa mortífera não lhe fará dano algum. Então, tudo isso eles conquistaram através de uma vida dedicada à oração. Por isso que Jesus insiste com eles, para que eles se dediquem à oração. E aí, na primeira parábola que nós vimos, de Lucas 11, de 5 a 8, que é do amigo importuno, essa parábola está inserida entre a oração do Pai Nosso, né, e a incitação para que eles pedissem com a certeza de que o Pai os atenderia. Então, Jesus faz a oração do Pai Nosso, conta a parábola, né, e aí depois Jesus insiste com eles dizendo o seguinte, né, continue insistindo, continue sendo persistente na oração, porque o Pai os atenderá. Aí ele conta a parábola, né? Então, essas parábolas vão nos ensinar algumas coisas. A primeira delas é a necessidade da oração. A necessidade da oração, ela é crucial no nosso entendimento, porque não dá para viver uma vida cristã sem oração, sem esse relacionamento nosso com o nosso Deus e Pai. A oração foi o instrumento que o Senhor criou para que nós nos relacionássemos com Ele, para que nós tivéssemos de fato essa relação entre filhos e um pai para com o filho. Então a oração, ela é uma necessidade do crente, porque é a oração que vai nos confortar, é a oração que vai trazer paz ao coração, é a oração que vai fazer com que Deus saiba, na verdade Deus já sabe todas as coisas, mas Ele sabe através de nós, nossos lábios, aquilo que nós queremos. É muito interessante que em algumas ocasiões, quando alguém ia atrás de Jesus, e Jesus mesmo dizia, o que tu queres? Jesus era onisciente, ele sabia o que as pessoas queriam. Quando o cego veio, Jesus não só estava vendo que ele era um cego, mas como sabia, claro, que ele queria a cura da sua cegueira. Mas assim mesmo Jesus perguntou, porque é necessário que a gente fale, que a gente diga. E aí nós temos que ter muito bem firme no nosso coração o que nós queremos do Senhor, né? Então, a oração é uma necessidade. E aí dentro dessa necessidade da oração, nós temos essa questão de uma atitude de insistir. Nós precisamos ter essa atitude de insistir. O Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar essa necessidade que nós temos de pedir ajuda. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Precisamos pedir ajuda uns dos outros. A parábola do amigo importuno é isso. O amigo, a pessoa, ela recebe um visitante, já está um pouquinho tarde da noite. Era natural que, dentro da lei da hospitalidade, quando o visitante chega, você tem que fazer algumas coisas, lavar os pés dessa pessoa, né? Oferecer ali o mínimo possível de um alimento, porque a pessoa está chegando cansada de uma viagem. Então existe uma lei da hospitalidade onde a gente tem um tratamento para com o visitante. Só que essa pessoa estava sem nada em casa, estava desprovida dos alimentos. Então ele vai na casa de um outro amigo, de um vizinho,
pedir isso. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Que quando temos uma necessidade, nós temos que pedir. Né? Não temos que ter vergonha do Senhor em pedir dele alguma coisa. Eu conheci um pastor que ele sempre dizia isso. Ele dizia assim, olha, nossa igreja não é igreja de muitos recursos, eu mesmo não tenho muitos recursos, mas uma coisa que eu sei fazer bem é pedir. E muitas coisas ele conseguia, a igreja conseguia, através da oração. Então Jesus está ensinando para a gente, a partir da palavra do amigo importuno, que nós temos que pedir. E é isso que o homem vai. Ele vai na casa do amigo e pede. A pessoa dá uma resposta. A resposta foi desfavorável. A pessoa estava deitada. Os filhos já estavam todos deitados, a porta já estava trancada. Ele não queria ser incomodado naquela hora ali, né, para atender uma pessoa. Mas Jesus disse que o amigo, né, o vizinho, ele responde e ele vai ajudar, não porque a pessoa é amiga, mas por conta de que a pessoa está insistindo, de tanto insistir, tipo assim, para se ver livre logo, ele acaba concedendo. Mas por que Jesus coloca essa questão já que a pessoa só vai atender por conta da importunação? É porque Jesus quer fazer um contraste. Qual o contraste? Assim como também vai dizer a respeito do juiz Inico, o contraste é que nós, seres humanos, somos maus. Né? Nós, seres humanos, somos maus. Jesus diz isso em várias parábolas, inclusive naquela em que fala de que uma criança, quando vai pedir do pai um pão, né, por conta de ser pai e por conta da criança ser seu filho, e não vai dar uma pedra, vai dar um pão. Isso ele sendo mau. Aí Jesus faz o contraste. O pai que dá o pão em vez de pedra, o vizinho importunado e o juiz iníquo, todos eles caracterizam a nossa característica ser humana de a gente ser má, de nem sempre a gente está disposto, nem sempre querer ajudar as pessoas. O contraste é que Deus é bom, como Jesus disse ao jovem rico. Deus é bom. Então, na mesma frase que Jesus fala de que se você dá um pão ao seu filho, né, muito mais Deus, que é bom e dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lá é o Espírito Santo que ele fala, né? E aqui também, o vizinho importunado, ele atende por causa da importunação. O juiz também. Mas Deus, ele vai fazer porque ele é bom. O que a gente precisa é insistir. O Senhor espera que tenhamos fé e essa fé se mostrará na insistência. Né? Então, esse é um ponto muito importante para nós observarmos nessas duas parábolas. Então, a nossa atitude em questão de oração tem que ser de insistência. Segunda questão é a oração é um dever do servo de Deus. Nós temos um dever de orar. Por que dever de orar? É colocado um pouco como imperativo nas parábolas, né, essa questão de orar e sem cessar, por exemplo, quando Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, em outro momento Jesus também sempre insiste de forma imperativa com a questão de nós dever sempre orar, porque nós precisamos de orar. Né? Nós temos uma necessidade intrínseca de oração. Só que se o Senhor não manda, a gente relaxa. Né? A gente relaxa. E de fato, muitos de nós relaxamos mesmo na oração. Muitos de nós só lembramos de orar, às vezes para agradecer um alimento, ou né, à noite, rapidinho aquela oração. Eu tinha um professor meu, que era nosso mentor espiritual também, que ele, uma vez, nas primeiras aulas que nós tivemos com ele, ele pediu para cada pastor, e era todo pastores que estava nesse estudo, né? Pediu para cada pastor colocar assim, contabilizar quantos minutos gastava por oração por dia, né? Por dia. E foi um pouco frustrante para nós todos a gente se autoavaliar e perceber que a gente não orava tanto quanto seria necessário. Então aquilo foi um grande puxão de orelha para a gente, para que a gente percebesse o quanto a gente estava relaxando um pouquinho na oração. Né? E aí cada um de nós tomou a consciência de que a gente precisava orar mais e dedicar mais a uma vida devocional profunda com Deus. Né? E de fato, a gente relaxa. Por isso que o Senhor traz para nós como um imperativo. Né? Nós devemos orar sem cessar. Né? A parábola que Jesus está colocando aqui demonstra justamente esse dever que nós temos que fazer sem esmorecer. Sem esmorecer.
Ou seja, esmorecer é sem relaxar, sem tratar de forma leviana a oração, né? Mas orar sempre. A Bíblia registra que esse dever é o imperativo para nós. Como eu falei, né, Paulo fala lá aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, isso, orai sem cessar. Então, é uma ordem para nós. Então, orar é uma obediência. Quando você está orando, você está obedecendo ao Senhor. Então, essa primeira colocação para nós da necessidade de oração é que ela deve ser uma atitude de insistência, mas também é um dever nosso. Outra coisa que nós vamos aprender com essa parábola é a questão da perseverança na oração, né? De a gente continuamente estar orando. Né? Jesus, Paulo chega a dizer assim, que a gente tem que orar em todo tempo. É meio que ter, tipo assim, sabe, uma atitude espiritual de oração. Mesmo quando a gente estiver fazendo algumas coisas, o nosso espírito está conectado com Deus através, né, de uma ligação interior com Deus em oração. Os pensamentos estarem ligados a Deus, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar, a gente está conectado com o Senhor em pedir oração lá, pedindo sabedoria, pedindo controle emocional, pedindo que Ele abençoe as obras de nossas mãos ali, que Ele nos prospere, nos faça produtivo naquele dia, né? Então, a gente pode ter sim essa ligação contínua com o Senhor. Quando a gente está em casa fazendo alguma coisa, também colocando sempre ali a família, colocando a casa aos pés do Senhor, no sentido de que o Senhor cuida de tudo isso, cuida desse meu filho, cuida daquela minha filha, cuida da minha esposa, cuida do meu marido, né? Abençoa a casa, prospera a casa, nunca deixe que falte o alimento na despensa, cuida da saúde. Então, sim, manter-se sempre em oração, em espírito de oração. Porque nossos pensamentos nunca param, né? Então, o legal é a gente usar esses pensamentos para as coisas que a gente tem diariamente em conexão com Deus. Porque aí você, na oração, você está chamando Deus como seu parceiro nessas atividades que você faz diariamente. Isso é muito interessante, você ter Deus como parceiro. E Ele vai abençoando todas as coisas na sua vida. Vai dando solução, sabedoria, estratégia, né? Para tudo que você está fazendo dar certo. É essa que é a ideia, né, de a gente perseverar na oração continuamente. Então, nessa oração da perseverança, nós temos aqui justamente, né, esses dois grandes exemplos. A parábola do amigo importuno, por exemplo, traz para nós essa questão de que se a gente realmente está sendo importunado, quantas vezes você... Faça um exercício mnemônico aí. Quantas vezes você não atendeu ao pedido de alguém porque a pessoa estava insistindo? Você não queria no começo, né? Mas a pessoa insistia, aí você, para se ver livre daquela situação, você acabava atendendo, né? Jesus quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar que nós temos que importunar. O próprio Filho de Deus nos ensina que nós devemos importunar o Senhor. E se ele está dizendo isso, né? Então não há problema nenhum em importunar Deus e insistir com Deus até que Ele responda, né? E aí nós vamos ver também que os eleitos do Senhor perseveram em oração. São aqueles que têm uma vida de oração. É necessário termos essa vida de oração, como eu estava colocando antes, né? O Senhor Jesus, ele usa essas parábolas, né, a fim de dizer aos discípulos que nós devemos ser movidos por orações, né? O Espírito sabe onde quer, não sabe de onde vem, para onde ele vai, mas são todos assim que são nascidos de Deus. Ou seja, o Espírito é que move nossas vidas. E para que o Espírito mova nossas vidas segundo a vontade do Senhor, nós precisamos estar nessa conexão com o Espírito, em espírito de oração contínua. Então, nós devemos ser movidos pela oração. A ideia é que nós venhamos a saber claramente o que está no coração de Deus, e a oração nos conecta com esse Espírito que sabe a mente de Deus. Paulo fala sobre isso, né? Lá aos Coríntios, ele diz assim que ninguém conhece o homem a não ser o seu Espírito que nele está. Assim também ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito que está em Deus.
Aí ele fala, mas nós conhecemos a mente de Deus por conta do seu Espírito que em nós habita. Aí ele termina dizendo que nós temos a mente de Cristo. A oração tem esse poder de nos conectar com esse ser extraordinário que é o Espírito Santo, que é a própria mente de Deus e de Cristo Jesus. Então, quando a gente ora, a gente tem essa conexão e esse esclarecimento do que Deus espera de nós, do que Deus quer de nós. Olha que coisa extraordinária. E aí tem um ponto muito importante. Quando eu sei o que Deus quer de mim, eu também sei o que eu posso pedir de Deus para que a minha oração não seja vã. Porque muitas das orações não são respondidas, e Tiago deixa muito clara essa questão na sua epístola, de que muitos pedem para seu próprio deleite, por causa da sua própria ganância, ambições, coisas que não frutificam, coisas que não edificam, coisas que não trazem benefício para nós nem para o reino. Então, diante dessa questão, é necessário que a gente ore como convém. Paulo diz aos romanos que a gente não sabe como orar, mas quando eu estou nessa conexão, em espírito de oração, com esse Espírito Divino, que é a terceira pessoa da Trindade, aí eu sei muito bem o que eu devo orar, porque o Espírito me ajuda com os gemidos inexprimíveis, me ajuda a saber orar diante de Deus e colocar aquilo que é essencial. E aí, se a minha conexão está ligada com a vontade de Deus, dá tudo certo na oração. As respostas vêm. Então, por isso que é importante nós sermos essa pessoa que tem claro na sua vida a vontade de Deus, e é a oração é que vai fazer. Essa oração persistente é que faz essa conexão. Então, essas parábolas trazem para nós justamente esses ensinos maravilhosos da persistência da oração. Aí a minha dica que eu tenho sobre a oração é que você, durante o dia, tenta marcar, sabe, assim, momentos de intercessão, até você ir aumentando. Então, assim, quando chegar no trabalho, o trabalho vai te tomar, os pensamentos, você vai ter que estar ligado ali ao trabalho, mas assim que chegar ao trabalho, dá aquela pausadazinha rápida e faz uma oração, pedindo, Senhor, vem ao meu encontro aqui nesse trabalho e que o meu dia aqui, Senhor, seja preenchido pela tua companhia. Faz isso. Quando estiver em casa fazendo alguma atividade, quando estiver na escola, chama o Senhor para ser seu parceiro em hora, ali através da oração. Só que aí você vai devagarzinho aumentando. Então, mesmo que você comece a ter as suas atividades diárias, você vai incluindo Deus nessas atividades e oração. Senhor, eu tenho que fazer isso aqui, dá sabedoria, dá estratégia, me ajuda. Muito dos trabalhos tem a ver com relações humanas, de você ter que se relacionar com pessoas. Às vezes essas pessoas, algumas são fáceis, outras são difíceis. Então, através daquela espírito de oração, você vai encontrar as palavras certas, a atitude certa, vai encontrar os sentimentos certos para lidar com aquelas pessoas, principalmente as mais difíceis. Vai incluindo Deus nessas pequenas coisas do dia a dia. Quando você menos esperar, você vai perceber que o seu piloto automático já está habituado a se relacionar com o Senhor em pequenas orações rápidas, em cada situação dessa. Você vai incluindo o Senhor. Você vai tendo a companhia do Senhor, porque, como eu já falei em alguns estudos aqui na igreja, nós temos que fazer uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. A onipresença é o fato de que Deus ele não está limitado a um espaço de tempo, mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como Deus está aqui comigo nesse gabinete, Deus também está na sua casa. Isso é a onipresença. Mas existe a presença manifesta. A presença manifesta é quando Deus não só está, mas quando Ele está atuando, intervindo, agindo. Então a oração faz com que você traga Deus para intervir, agir na sua vida. Esse que é o propósito da oração persistente. Então essas duas parábolas trazem para nós. Tanto a do amigo importuno, que responde ali por conta da insistência, da mesma forma do juiz iníquo. O juiz iníquo, ele era uma pessoa de autoridade,
Uma pessoa que podia mandar até prender a mulher, a pobre viúva, né, de tanta insistência, de tanto incômodo. Mas ele acaba respondendo pela insistência dela. E aí ele faz justiça a ela. Aí Jesus termina de forma extraordinária, né, dizendo o seguinte: não fará Deus justiça a vós por tanto clamarem a Ele? Então Deus fará justiça a cada um de nós também. Agora, a forma como Jesus encerra tudo, ela é para nós um grande alerta, né? Porque Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Isso é um alerta. Nós seremos aqueles que, quando Jesus vier, a gente tem uma oração persistente e uma oração movida por fé? Porque a oração persistente aumenta a nossa fé. Porque a oração vai ser um exercício da nossa fé. Então, para que a gente tenha fé quando Jesus vier, porque por se multiplicar a maldade, o amor de muito vai esfriar, a fé também. A oração persistente vai aumentando a nossa fé, vai nos fortalecendo a fé. A gente vai tendo essas experiências extraordinárias com Deus no dia a dia. A gente vai viver aquela vida assim, sabe, de toda noite só dizer assim, obrigado. Então isso vai fortalecendo a nossa fé, a ponto de quando Jesus vier, ele vai achar fé no seu coração, em você, em mim, naqueles que persistem em oração. Amém, queridos? Então que essa oração incentive você a viver uma vida de oração. Você tem aqueles momentos, como eu falei aqui, né, pequenos durante o dia, e tem aquele momento mais que você separa mesmo de meia hora, uma hora, não sei quanto tempo você tem que pode preparar, né, para fazer aquelas orações mais prolongadas, uma oração junto com uma leitura bíblica, quem sabe, apresentando diante de Deus toda a sua vida, apresentando sua família, as dificuldades, fazer conhecido de Deus todas as vossas súplicas, como Paulo disse aos Filipenses, né? Tenha esses momentos e que a sua oração nesses momentos não seja nada formal, mas seja informal. Informal em que sentido? É como no sentido de você estar batendo um papo com Deus. Sabe quando você senta e conversa com um amigo ou com uma amiga e conta um problema? Faz isso da mesma forma com Deus. A melhor oração que você pode fazer é essa. A oração não precisa ser um monólogo cheio de palavras difíceis, que não sei o que. Não. A oração com nosso pai íntimo, tem que ser uma conversa. E a mais informal possível. Né? Agora, quando eu falo informal, não quer dizer que seja desrespeitosa. Nada disso, mas no sentido de manter respeito, porque você está se relacionando com o Deus soberano. Mas seja um coração aberto para Ele, colocando todas as coisas mesmo ali que você está sentindo, que você está passando, né? É como se você estivesse diante de um psiquiatra, diante de um psicanalista, psicólogo. Coloca diante dele todas essas coisas e você vai experimentar uma paz interior muito grande e ver a manifestação, a presença manifesta de Deus na sua vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que você realmente se sinta bem incentivado a orar sempre, persistentemente, orar sem cessar. E também peço que você esteja nos ajudando, se você tem sido edificado por essas aulas, curta as nossas aulas, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas e assim a palavra de Deus, né, e esse canal possa alcançar muito mais pessoas. Aqueles que estão assistindo e ainda não são inscritos, se inscreva também no canal. Se você quiser, pode apertar até o sininho e você vai receber as notificações. Às terças-feiras nós postamos o vídeo do culto de domingo. Nós temos quinta-feira da graça, às 7 horas da noite. E agora, sempre, a EBD, às 9 da manhã no domingo. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.